Bom, muito boa tarde a todos, muito bom dia, muito boa noite, né? Estamos aqui gravando essa aula extra do curso Paulo Freire. Para vocês que já me conhecem, eu sou o Maravas, vocês podem me chamar de Maravas. E como também vocês sabem, sou professor de Geografia do Brasil. E como eu informei nessa última aula que a gente teve, eu vou hoje aqui, né, trazer um pouco sobre as projeções cartográficas, que é complementando esse tema da última aula que a gente teve de latitude, de longitude, planos, projeções, né? Então tudo isso que a gente tratou, ela vai desembocar aqui, vai desembocar nessas projeções cartográficas que a gente tem, né? Que é essa construção. É o momento em que a geografia, né, as escolas do pensamento geográfico, que a gente já vem há duas aulas tratando muito delas, explorando, trazendo exemplos, como é que elas realmente funcionam, como é que elas são aplicadas. Então, historicamente, a gente tem uma evolução da geografia, e essa evolução ela desemboca com as projeções cartográficas, que nada mais são, né? As projeções cartográficas, elas nada mais são do que uma forma de pegar aquele globo da Terra, né, a forma da Terra como um todo, lembrando que lá nas ciências da natureza a gente tem uma evolução também do pensamento de como é que a Terra funciona, né? Primeiro a gente tem um modelo onde a Terra é o centro de tudo e tudo vai orbitar em torno da Terra. E mais pra frente, na verdade, a gente percebe que não é a Terra cujos planetas giram em torno, e sim o Sol, né? Todos os planetas eles giram em torno do Sol. E também se percebeu que a Terra é redonda, então tem vários estudos em torno disso. E a geografia, né, como também um ramo ligado às ciências da natureza, ela foi estudar essa Terra. Mas ela não foi estudar somente para explicar como é que esse sistema funciona, mas de uma forma de padronizar, certo? Uma forma de trazer para o nosso estudo, do nosso cotidiano, essa formação da Terra, essa forma da Terra. Então as projeções cartográficas é isso, é quando a gente pega o globo da Terra, e a gente tenta transformar para um plano. É uma planificação da Terra, certo? E não vem aqui com história de Terra plana, não vem com história, professor, mas a Terra é plana. Não, né? Tem alguns vídeos para mostrar para vocês, né? Deixar lá no nosso Classroom, no caso, aqui no nosso Classroom, se tiverem interesse. Mas não vem com essa história de Terra plana porque é um pensamento burro, né? Aquela coisa, uma coisa é você ter liberdade de expressão e poder falar as suas coisas. A outra é você querer defender um pensamento que já não condiz com a realidade que a gente tem. Exemplo de nazismo. Exemplo da Terra plana, certo? Então, assim, tem estudos, milhares, português, inglês, espanhol, de cabeça para baixo, cabeça para cima, que provam que a Terra não é plana. E não venha com historinha de Terra plana aqui, não, certo? Mas a ideia é que a geografia, ela trouxe esse estudo, não para dizer que a Terra é plana, mas para a gente entender. Porque não é fácil a gente levar o globo da Terra. Então a gente vai ter que levar mapas, levar papel para os cantos, na época das grandes navegações, que é a primeira projeção que a gente tem mais a fundo, certo? Então a gente teve essa necessidade de desenvolver esse estudo. E o estudo ele foi evoluindo conforme as necessidades da população, conforme os interesses do povo. Primeiro a gente tem um estudo focado nas grandes navegações, a gente vai ver mais à frente como era esse mapa das grandes navegações. O interesse europeu, imperialista, né? Colonialista primordialmente, de busca de ouro e prata. E a nação que tem mais ouro e prata é a mais rica e poderosa. E ela vai conquistar e dominar as outras para ter mais riqueza e mais poder. A gente chama isso de quê? Mercantilismo. É o mercantilismo, né? Essa busca por ouro e prata. Depois acabou sendo uma busca mais industrial. Né? Então a gente tem essa evolução do capitalismo. Mas seguindo essa evolução do capitalismo, seguindo interesses muitas vezes divergentes, perdão, os mapas eles foram se modificando e a geografia como um todo ela foi se modificando. Não seria, portanto, diferente que acontecesse a mesma coisa aqui nas projeções cartográficas, certo? Então, projetar é isso, é quando a gente pega e traz alguma coisa para o plano. Pense, por exemplo, quando a gente está na sala de aula presencial, que o professor vai projetar, ele pega o que está no computador, ele vai projetar na parede, né? Trazer para o plano da parede. E aqui nada mais é do que isso, né? Trazer para os mapas, é projetar a Terra em um mapa, né? Em uma cartografia, certo? E aí, para a gente iniciar, a gente tem que entender, primeiro, que as projeções cartográficas, né, essa transformação do globo terrestre em algo plano, elas são imperfeitas, certo? Elas são imperfeitas. Professor, por que é imperfeito? É para ser perfeito, professor. Tudo é perfeito, Deus, não sei o quê. Porque, galera, nós vamos estar pegando algo tridimensional, certo? Tridimensional. E trazendo para um plano
bidimensional, certo? Então não está pegando algo 3D circular, transformando em algo quadrado, retangular, bidimensional. Então, vão ter defeitos, vão ter o que a gente chama de deformações, anotem aí, deformações. Essa diferença que acontece entre como é de verdade e como a gente expressa no plano, certo? Como é de verdade e como a gente expressa no plano. E aí é justamente isso, a gente tanto quer circular, tridimensional, e vamos trazer para algo bidimensional. Então, para que a gente procure ficar cada vez mais perfeitos, para que nós procuremos ficar cada vez mais perfeitos, eu digo isso hoje, certo? Porque hoje a geografia ela tem um objeto de estudo, como já havíamos traçado anteriormente, não um objeto de estudo baseado nos interesses econômicos. Claro, tem um papel econômico que, inclusive, né, é o nosso tema da nossa, é o tema da nossa próxima aula, mas o foco da geografia hoje não é a questão econômica, é de trazer uma perspectiva que amplie o conhecimento da população como um todo, certo? Seja se você vai estudar para o Enem, seja se você realmente quer aprender, certo? Então a evolução da ciência, e a geografia não seria diferente, ela vai buscar uma padronização desse modelo, certo? Repito, ela vai buscar uma padronização desse modelo. Como eu falei, surgiu como algo imperialista, né? Lá na época das grandes navegações, ou melhor, colonialista. E a gente vai ver mais na frente a diferença dos termos. Mas surgiu como algo colonialista. Professor, colonialista é o quê? Lembrem, metrópole, colonialismo tem a ver com colônia. Colônia, metrópole, colônia. Não é colônia aquela, professor, passar um perfuminho aqui, uma colôniazinha, uns cacheuzinhos, não, não. Colônia, Brasil colônia, colônia de Portugal, pacto colonial, todos esses termos, certo? Qual a diferença de imperialismo? Imperialismo já é mais na frente, já não é mais Portugal e Espanha. A gente fala de Inglaterra e França, e a gente já fala também não mais de um busca por ouro e prata, sim de uma busca por desenvolvimento industrial. Mas enfim, cada um desses desenvolveu seu mapa. Quando a gente vai olhar, esses mapas, eles, né, hoje, busca essa padronização, essa organização de tudo. Então, trabalham-se com escalas. Professor, a escala é o quê? É essa padronização, é dizer, ó, se a gente pegar essa área aqui da Terra, a gente vai colocar essa áreazinha aqui no mapa. Essa áreazinha corresponde a essa área da Terra. Então é uma padronização das áreas, do como é na Terra para como vai ser no mapa. E a ideia é essa, é algum conceito até de certa forma matemático para organizar, né? Organizar esses mapas. E a gente vê que conforme a gente vai aumentando as áreas, conforme a gente vai ficando, né? Conforme a gente vai deixando em dimensões cada vez maiores, ocorre cada vez mais um aumento das distorções. Professor, distorção é o que mesmo? É esse problema, esse erro, certo? A gente chama de erro na projeção cartográfica, essa distorção. É a diferença entre como é de verdade e como você expressa no plano. Professor, agora me explique por que, quando a gente aumenta a área, aumenta as distorções. Galerinha, pensa o seguinte, ó. Vocês acham. Perdão. Vocês acham. Acho muito chique dar essa pausa dramática para beber uma água. Vocês acham que é mais fácil fazer uma projeção, né? Desenhar um mapa do seu bairro, do seu estado ou do seu país? Com certeza você vai dizer que é muito mais fácil fazer o do seu bairro, o da sua rua, desenhar as casas. É muito mais fácil, porque você coloca aqui a rua, você coloca uma casa do lado do outro, consegue ter uma noção cada vez melhor dos mínimos detalhes possíveis. Conforme você vai aumentando a área, conforme você aumenta a área, essa proporção vai ficando pior. Né? Então ocorre uma distorção do modelo real, certo? Quando a gente passa a aumentar as áreas, passa a ter essa distorção, esse erro. Essa diferença entre como é de verdade e como a gente expressa. Certo? É tanto que vocês sempre podem ver que vai ter uma escalazinha quando for olhar o mapa. E a ideia é que quanto maior a escala, menor é a área que a gente está trabalhando. Certo? Tem essa relação de inversamente proporcional. Professor, por quê? Porque a escala, galerinha, a gente contempla a escala, a gente divide essa escala, a gente organiza a escala pelo seguinte: a escala menor é uma escala que ela vai contemplar uma área maior. Uma escala menor é uma que vai contemplar a área maior, certo? Isso porque a gente trabalha com números, né? Então, se essa é 1 sobre alguma coisa, vai ser 1 sobre alguma coisa. Se a escala ela é muito, muito pequena, quer dizer que a área que a gente vai estar trabalhando é muito grande, porque o número de baixo da divisão vai ser muito grande, certo? Se a escala ela é muito grande, ou seja, se esse númerozinho da escala, o número de baixo vai diminuindo, a área que a gente vai estar trabalhando é cada vez menor, certo? Então tem essa relação de inversamente proporcional com diretamente proporcional.
É algo que vocês precisam só lembrar. Inversamente proporcional à escala, certo? E aí, como eu falei, são distorções inevitáveis. Não tem como a gente evitar dizer assim, putz, não, mas aí a gente tem como evitar essas distorções? Não tem, não tem, porque a gente não está trabalhando com um plano e outro plano. A gente está trabalhando aqui com algo redondo, né, que é a Terra, e algo plano. E aí, como eu falei, são globos terrestres, né? E aí a gente trabalha também, dentro das projeções cartográficas, com três tipos de projeções. Três tipos. A primeira delas, a projeção equivalente. Projeção equivalente. Professor, equivalente ao quê? O que você acha que é equivalente? Equidistante. Professor, não tô entendendo mais nada. E conforme. Mais fácil decorar, galera, é um conforme. Conforme parece o quê? Forma parece o quê? Forma, né? Conforme. É mesmo forma, certo? Então, quando a gente for pensar numa projeção conforme, é uma projeção que ela vai manter as formas. Conforme ela mantém as formas. Seja da cidade, seja do estado, seja do país, seja do continente. Conforme ela mantém a forma. E, professor, se manter a forma, como ocorrem distorções inevitáveis, a partir do momento que a gente mantém a forma, vai ter a distorção das áreas. A gente mantém a forma e distorce as áreas. Conforme mantém a forma e distorce as áreas. E é equivalente, professor. Equivalente ao quê? Equivale às áreas. Equivalente equivale às áreas. A gente faz a proporção quando for fazer o mapa. Isso aqui é quando a gente vai elaborar o mapa. Não que a gente vai fazer na sala de aula, mas é interessante para vocês entenderem os conceitos, certo? Geografia é muito de conceito. Conforme mantém a forma. E é equivalente, professor, é que mantém as áreas. Mantém as áreas. Quando a gente vai fazer o mapa, a gente vai manter a proporcionalidade das áreas. A ideia que a gente tem é que se o Brasil ele tem essa área X, quando ele for para o mapa, a área do Brasil vai ter 10x a menos, mas tem essa proporção de X, 10x, entendeu? Sempre essa proporção é equivalente a isso. A gente mantém as áreas, faz essa proporção das áreas. Professor, isso mantém a área. Como existem, novamente, distorções inevitáveis, então a forma vai ficar distorcida. É equivalente, distorce a forma e mantém a proporção das áreas. E é equidistante, professor. A gente faz a padronização das distâncias. A ideia não é mais a área, né? É a área, lembrando aqui, quilômetros quadrados. Nem a forma, né? O desenhozinho, é como se fosse o perímetro. Aqui é equidistância, a gente mantém a distância entre um ponto e outro, entre uma cidade e outra, entre um país e outro, certo? Essa é a ideia. E aí, novamente, em todas essas vão acontecer distorções inevitáveis. Lembre do equivalente do conforme. Conforme mantém a forma. Se mantém a forma, distorce a área. E o equivalente mantém a área, proporção das áreas. Se mantém a área, distorce as formas, certo? Tranquilo. Bom, e aí a gente vai começar a falar das projeções como um todo. Existem três tipos de projeções principais: a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Para começar, na projeção cilíndrica, né, a gente tem que pensar o seguinte: a gente pega o globo da Terra, e enrola o papel em torno desse globo da Terra. Então, como acontece aqui na imagem, ó, vocês podem ver que o globo da Terra está em torno, né, o papel está em torno do globo da Terra. E aí é interessante a gente ter trazido os conceitos de Paulo, porque aqui vai ser fundamental a gente entender os conceitos. Por exemplo, latitude. Latitude é o que? A distância entre um polo e outro, certo? Lembrando que, perdão, entre um polo e outro não, é a distância entre um paralelo e outro. Lembrando que o paralelo principal é a linha do Equador. Então pense o seguinte, ó, como está aqui o cone, a área que vai ficar mais próximo do que é na real, a área que vai ficar mais próxima do que é real é a área próxima à linha do Equador. A área que vai ficar mais próxima do que é real é a área que toca a Terra. Olha aqui, essa área que vai ficar próxima do que é na real no mapa. E aqui também. Professor, e aí o que vai acontecer? Essas áreas aqui, ó, distantes da linha do Equador, que a gente chama de altas latitudes. Alta latitude por quê, professor? Porque aumenta a latência, ó. Latência, né? Tá assim para baixo aí de calor. Aumenta, né? A latitude. Se aumenta a latitude, vai ficar deformado. Professor, deforma por quê? Porque, galera, a gente vai ter que pegar essa parte aqui do papel, ó, e amassar todinho aqui em cima para conseguir fazer a projeção. E aí, professor? Vocês entendem, né, que vai amassar. E aí, como vai amassar, né, vai ter que tocar aqui de forma não plana, não reta, né? Fica ruim de fazer essa projeção, fica difícil. Então, conforme a gente aumenta, né, a, a latitude, mais distorcido vai ficando. Conforme a gente aumenta a latitude, conforme a gente sobe ou desce, né, aqui embaixo, mesmo princípio, mesma coisa, né? Conforme a gente sobe, como a gente desce, mais distorcido vai ficar, mais bagunçado vai ficar, mais diferente do que é na vida real vai ficar, certo? Maior a deformação. Quanto maior a latitude, maior a deformação.
Então, as áreas que tocam o cilindro vão ser as áreas que ficam mais bem parecidas com o que é de verdade. Então, a exemplo, tá aqui essa fotinha aqui, ó. Tá cortado, porque enfim, é uma foto só. E o mais interessante aqui é pegar realmente a parte do cilindro. Mas vocês podem ver aqui que as áreas que estão mais distantes da linha do Equador, no caso aqui em cima, ó, Canadá, e aqui embaixo na parte da Antártida, tá muito, muito, muito distorcido mesmo. A Groenlândia quase não dá pra ver aqui no canto, certo? Tá muito deformado. E aqui embaixo a Antártica praticamente não aparece. Não aparece por quê, professor? Porque deformou, certo? E aqui ao centro, ó, próximo do Brasil, né? Que é o Amapá, toca a linha do Equador. Essa é a área vai ter melhor projeção, vai ficar mais próximo do que é real. Então anotem aí, projeção cilíndrica. É uma projeção onde o cilindro vai fazer a volta em torno da Terra. Presencial, a gente pegava o cilindro, levava o papelzinho e abria e tal, era bem bacana. Mas já que não dá, né? Então a gente enrola esse cilindro, as áreas que ficam nas baixas latitudes. Professor, baixa latitude é o quê? A linha do Equador. A baixa latitude é a linha do Equador. Por que é baixa latitude, professor? Porque aqui é alta. Aqui é alta. Se aqui é alta, no meio vai ser abaixo. Professor, por que no meio vai ser abaixo? No meio não era pra ser a média? Não, galera, não é pra ser a média, porque aqui também vai ser a alta. Então aqui a gente chama de baixa latitude no Equador. E a latitude ela aumenta conforme a gente vai para os polos, certo? E conforme a gente distancia, ou seja, no meio, né? No meio é o canto mais distante dos polos. Então vai ser baixa latitude. E entre os dois a gente chama de média latitude, né? Trouxemos isso na última aula. Então, alta latitude, baixa latitude, média latitude, certo? Nas baixas latitudes, onde toca, ou seja, a linha do Equador, vai ficar mais bem feito. Professor, e por que a gente não pega e deita a terra de lado e toca o polo aqui, ó? E aí fica próximo dos polos. Galera, porque assim, né? O que é que tem no polo de interessante? Vamos fazer o quê? Vamos desenhar a Antártida e o Polo Norte. Ele é o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, desenhar ali a Groenlândia. Não é interessante a gente fazer isso. Como eu falei, se quer basear nos interesses. Se a gente vai botar tocando nos polos, qual vai ser o interesse que a gente vai ter? Desenhar o Polo Norte e o Polo Sul? Não, não, o interesse não é esse. E aí, galerinha, tem outro detalhe também. Essa daqui ela vai ser uma projeção conforme. Projeção conforme. Ela vai manter a forma. Olha que o Brasil tá bem igualzinho. A América do Sul bem igualzinho do que é. E aí, professor, se ela mantém a forma, o que é que acontece, galerinha? Ela distorce as áreas. Aqui é a área como tal. A área como tá. Certo? Então tem essa ideia. Distorce as áreas e mantém a forma. Distorce as áreas e mantém a forma. E aí, galera, passando pro próximo. Próximo que a gente tem é a projeção cônica. A projeção cônica, ao invés de a gente pegar um cilindro, a gente pega um cone. E aí o cone ele não vai tocar exatamente no meio. Ó. Ele não toca exatamente na linha do Equador. Ele vai tocar entre a linha do Equador e o polo. E aí, professor, como é que a gente chama isso mesmo? Média latitude. Isso mesmo, galera. Média latitude. Tô falando sozinho aqui, mas é isso aí. Média latitude. A gente chama a área entre a linha do Equador e o polo de média latitude. Então, as médias latitudes, galerinha, vão ser as áreas que vão ficar mais próximas da realidade. Professor, e aí? Quanto mais distante das médias latitude, e repito, média latitude é tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E como é que eu faço para medir embaixo, professor? Não estou vendo isso aí não. A gente inverte, pega o cone e bota um cone embaixo aqui, ó. Né? E aí, onde tocar, vai ser média latitude, vai ficar mais próximo do real. A gente pode ver aqui na foto, ó. Média latitude. Que a Índia, a Índia, como tá bem feitinho, ó. Como a gente se distancia das médias latitudes, seja aqui perto, ó, no Equador, ou mais em cima ainda nos polos, ou lá no Polo Sul, que é mais distante ainda, né? Fica mais difícil de projetar, fica mais distante da realidade, certo, galerinha? Então a gente vai botar esse cone aqui, onde toca, que é nas médias latitude, fica bem projetado. E lembrando, isso aqui, galerinha, foram tentativas que foram feitas, repito, foram tentativas que foram feitas ao redor do tempo, ao longo do tempo, para conseguir projetar a Terra da forma mais fidedigna, mais parecida possível como é na vida real, certo? Conseguiu, professor? Não conseguiu. Não conseguiu, né? Não tem uma forma perfeita, mas a gente tenta. E é uma evolução constante, certo? Então toca aqui, média latitude, é a área onde fica bem projetado. Professor, distante. Aí fica pior. Por que, professor, que faz isso? Porque a gente tem que amassar. Olha aqui, por exemplo. No topo, no polo norte e no polo sul. A gente vai ter que descer, né? Descer aqui o topo do cone, ó, desce e aí trisca. A gente vai estar amassando o cone para colocar aqui em cima. O professor não tem outro jeito não de fazer, não? Tem, galera. A gente pode pegar essa parte aqui de trás do cone, ó, e dobrar, como se fosse um adesivo. Como se fosse um cobertor. Do mesmo jeito, a gente vai ter que dobrar, então amassa. Né? O interessante é onde toca.
A gente toca sem fazer nada, só, né? E aí, ó, as distorções elas são próximas ao Equador e aos polos. Legal? E assim que fica, ó. E outra que a gente tem também é a projeção azimutal, né? Esse mapinha aqui você já conhece. Esse aqui é conhecido. Inclusive, na minha prova do Enem, primeiro Enem que eu fiz, 2016, caiu, né? A prova do Enem, que era mapas, e aí ele queria que dissesse qual era o mapa da ONU. E a projeção azimutal é a projeção feita pelo mapa da ONU. Né? O mapa da ONU porque é o seguinte, a ONU ela surgiu, né, no pós-segunda guerra mundial, no momento que o mundo ele estava indo para uma bipolarização, e a gente vai ver que essa bipolarização, na verdade, ela foi um caminho para o mundo unimultipolar que a gente vive hoje. Vamos ver. Inclusive é muito bacana a aula de blocos econômicos, a gente vai ver muita coisa. Então, a ONU em 1945, quando ela surge, 46, 47, né? Que é o momento de fixação da ONU, e aí tem as brigas, tem muita questão envolvida também, ligada principalmente ali os países da Ásia, Europa Oriental, a gente pode falar aqui de Romênia, a gente pode falar aqui de Polônia, a gente pode falar da própria Alemanha, né? A gente pode falar de Israel, a gente pode falar dos países asiáticos, Japão, que vem mais pra frente, né? Japão, China, a gente pode falar de Coreia, a gente pode falar. Tem vários, né? Índia. Também a gente vai ter nosso momento para falar sobre isso. Mas o interessante é que a gente estava saindo de né, da Segunda Guerra Mundial indo para o modelo bipolar. E a ONU ela fez essa projeção azimutal, ou como a gente chama, projeção polar, certo? A projeção azimutal também é conhecida como projeção polar. Por quê? Porque ela buscava separar de forma igual, né, dividir no meio aqui de forma igual os continentes, separado de um lado Estados Unidos, separado do outro União Soviética, para representar a bipolaridade. Se vocês procurarem o mapa da ONU, é fácil encontrar isso. A fixação da ONU colocou também as cores para representar, né, a paz, a harmonia, azul e o branco. É muito interessante essa construção da ONU. Se vocês puderem depois dar uma pesquisada, eu vou disponibilizar uns livros aqui embaixo, né, no caso no Classroom, que falam muito sobre isso. Eu particularmente adoro questão de ONU, direito internacional, é uma área que eu estudo bastante. E é interessante ver a construção para o modelo que a gente tem hoje, né? Dessa organização internacional que comanda tudo, que faz parte de tudo, econômico, financeiro, militar, certo? Político. Bom, mas voltando aqui para a projeção polar, a gente tem a projeção polar, então ao invés de colocar um cone ou colocar um círculo, a gente coloca um plano, a gente coloca um papel. Pega o papel aqui, ó, e aí pega a Terra, e aí coloca o plano em cima da Terra, em algum dos polos, certo? E aí o que é interessante? Que as linhas radiais. Radiais é o que, meu povo? Radial passa pelo raio. Esse daqui, ó, tudinho, ó, radial. Ó. Passa pelo centro, né? O raiozinho, ó. Vocês estudam lá em matemática, o raio. Que vai do meio da circunferência até a extremidade, seja qualquer uma das duas. Se a gente pegar os dois é diâmetro, né? Tem essa brincadeira aí. Eu sei, matemática eu nunca fui ruim, não, mas. Eu sei, pois é. E aí, né, radial. Então, os radiais aqui, eles representam o meridiano. Esses tracinhos todos aqui, eles vão representar os meridianos, certo? E as linhas concêntricas, concêntricas é o quê? Tem o mesmo centro. Concêntrico é o mesmo centro. Todas essas linhas aqui, essa daqui, a outra, a outra, a outra, vão representar os paralelos. Bem aqui, ó, a linha do Equador, certo? Esse tracinho preto aqui é o meridiano, esse aqui é a linha do Equador. E todos os outros paralelos e aqui meridianos, certo? Então, conforme a gente vai se distanciando do centro, quanto mais distante do polo, né? Porque aqui, lembrando, a gente coloca o plano em cima do polo, faz para decorar, plano, polo, tudo igual. Como a gente se distancia do centro, maior vai ser a distorção. Olha o tamanho né, da Oceania aqui. Oceania é desse tamanho. A Oceania aqui tá do tamanho né, do Brasil, basicamente. Então, existem essas distorções, certo? São distorções, repito, inevitáveis, beleza? Bom, e aí, como eu falei, os mapas eles são baseados em interesses. E aí, historicamente, a gente tem dois mapas muito, muito conhecidos. A gente vai ver até que tem outros também, mas que não tem uma pessoa por trás, né? Que a gente tem um mercado. Que o nome dele não era Mercado. O nome dele era Kremer. Kremer, na verdade, ele era um estudioso, certo? Um professor da Universidade de Salamanca, em Portugal. Aqueles, né? Portugal. E aí ele decidiu fazer esse mapa. Esse mapa que representava o mundo que eles conheciam na época, certo? Pode olhar aqui que é muito, muito antigo. Esse foi o que eu consegui achar que era mais próximo da realidade da época. E a ideia, galera, como a gente estava na época das grandes navegações, era representar, era elucidar, era mostrar
um cenário que fosse cada vez mais próximo do cenário eurocêntrico. Professor, o que é eurocêntrico? Eurocêntrico, galerinha, euro, tá ligado? É Europa, centrismo cêntrico, tá ligado ao centro. Então a Europa vai estar no centro do mundo. Vocês podem ver que no centro do mapa vai estar a Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Finlândia, enfim, os países da Europa aqui no centro. Por quê, professor? Porque eles eram as nações mais ricas e poderosas da época. Eles não querem fazer um mapa com a África no meio, não querem. Por que diabo de África? A África tem que se escravizar, pegar o negro e mandar aprender e pronto, botar dentro do mar. Eles trabalhar pra mim, mandar fazer as coisas, a gente vai lá, saqueia, bate neles, rouba as coisas e pronto, acabou. Não é negócio de negro, não. Na América, do mesmo jeito. Pega lá, mata tudinho, tira os índios, tira, não sei o que, e queima. Né? Tem até uma imagem muito bonita da galera que fala, não, mas os índios catequizados, jesuítas, não sei o que, o caralho, jesuíta tá nem aí pra índio, não. Matava os índios também e escravizava os índios, tá nem aí. Então, né, a ideia deles era que a Europa estivesse no centro. Então fizeram um mapa onde a Europa estava no centro e era um mapa também de projeção cilíndrica, coloca o cilindro ao redor da Terra e depois abre. E as distorções são cada vez mais distantes da baixa latitude. Baixa latitude é onde, professor? No centro, no meio. Baixa latitude é no meio. Na alta latitude, por exemplo, ó, vamos comparar aqui, ó, a Groenlândia, nesse mapa, ela é muito grande. Ela é maior do que a América do Sul inteira. Nesse mapa aqui, a Groenlândia, ela é maior do que a América do Sul inteira. Por quê? Porque o interesse deles não era de representar a América do Sul, não era de representar a Groenlândia. O interesse deles era de representar a Europa, no centro. E aí, novamente, por ser um modelo conforme, né, um modelo cilíndrico é conforme. E aí, conforme sendo, mantém a forma, né, a forma aqui dos países da América, a forma, mas a área, ela tá distorcida. Como eu falei, a área da Groenlândia está um absurdo aqui. Tá no tamanho da área da América do Sul, certo? Porque, novamente, é baseado em interesse, certo? Então ele fazia esses mapas e ele vendia esses mapas nas feiras, né? Dos francos em Portugal. E aí, e a partir disso eles iam fazer as grandes navegações. Interessante também que tem alguns rabiscos, né? Eles traziam também no mapa alguns monstros, às vezes, essas representações mais pitorescas da época, certo? Em contraposição a esse mapa, minha água agora acabou, também tá acabando a aula já. A gente tem um mapa de Gal Peters. Gal Peters, um era professor e outro é aluno, e um roubou o mapa do outro. Mas a ideia é em contraposição a esse, né? A gente tem as grandes navegações lá para 1500, 1600. Aqui a gente já vai tratar não mais do colonialismo nem do imperialismo, mas sim dos resquícios desses movimentos. Porque, conforme a evolução histórica ela mostra, a gente vai ter em determinado momento, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, a saída dessas nações, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Bélgica e a Alemanha, dos países do continente africano, né, a famosa descolonização da África e também tem a descolonização da Ásia, dessa época, né, até uma forma de representar também o que a gente conhece como geografia crítica, né, desse criticismo de um movimento mais social, de uma geografia mais social, que se importa com questões humanas, com questões econômicas, questões sociais. Então, o mapa de Gal Peters, ele vem justamente nessa época. Ele vem para trazer uma crítica, né? Para dizer assim, não, não é assim, é assim. Uma crítica ao colonialismo. Ao invés de colocar a Europa no centro do mundo, ele colocou o quê? A África no centro do mundo. Porque ele quer representar a descolonização da África e da Ásia. Então, vejam bem. A Europa que ela tá bem pequenininha, ela tá bem pequenininha mesmo. A África, ela foi esticada, certo? Ela foi esticada. E os países da Ásia também estão enormes, olha. Os outros países que se lascam. Aqui a Oceania também, como sempre, aparecendo só de intruso. Mas lá em cima, a Groenlândia bem pequenininho, Canadá bem pequenininho, Estados Unidos também pequeno, certo? Porque eles querem mostrar, representar a pobreza e a desigualdade social. E eu tô falando isso aqui, galera, porque é muito importante vocês terem noção que no vestibular vai cair isso, vai cair. E pode não ser, né, aquela música, pode não ser hoje nem amanhã. Pode não ser na matéria de geografia, mas vai cair. Vai cair um mapa desse pra vocês interpretarem. Pra vocês disserem assim, poxa, é isso, professor. Poxa, ó, isso aqui representa isso, isso, isso. Ou às vezes cai só uma imagem, um texto, nada a ver, você tem que conseguir relacionar os dois, certo? Então, é muito, muito fundamental vocês entenderem os processos históricos e políticos que envolvem a construção do cenário que a gente tem hoje. E a pressão de Gal Peters é essa, ela buscou representar a pobreza e a desigualdade social. É, né? Uma introdução da geografia crítica nesse momento, momento de queda das grandes potências, de ruptura no pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente tem interessante também, né, a Conferência de Bandung, que foi aquela reunião dos países não aliados, não posicionados, que eles disseram assim, não quer ser a favor dos Estados Unidos nem da União Soviética. Isso não significava, repito, que eles não iriam fazer acordo com os Estados Unidos e com a União Soviética. Eles estavam dizendo que não queriam, de forma alguma, intervir, participar, ou que o país deles fosse
campo de combate entre Estados Unidos e União Soviética. Como foi a Coreia, como foi o Japão, como foi o Vietnã, como foi a Índia, como foi e está sendo os países do, do Oriente Médio. Israel, Palestina, Afeganistão, que até um tempo eles estavam com brincadeira lá, o Iraque, certo? Então a ideia deles era essa, era fugir, né, não querer se aliar a nenhum dos dois. E repito, isso é diferente de fazer acordo. Eles estavam dizendo assim que não queria entrar na briga, né? Não, vocês podem se estapear aí que eu tô aqui de boa na minha. E como vocês podem ver também, essa também é uma projeção cilíndrica. Para sua cilíndrica, ela é conforme? Não, galera, não é conforme. Vejam bem aqui, por exemplo. A Europa não está na mesma forma que estava antes, e isso aqui em cima também não, o Canadá. É equivalente, porque ela vai buscar se proporcionar às áreas. Então, a África, como um dos maiores continentes do mundo, a Ásia também, né? Só a Rússia lá de brincadeira, vai ficar bem grande. A América do Sul também, como um continente gigantesco, vai ficar enorme, certo? Aqui o problema desse aqui é só realmente a Nova Zelândia. No caso, né, a Oceania que tá diferenciada aqui, tá se destacando a bichinha. Só ela tá certa. Vocês entenderam? A ideia é que a forma ela fique distorcida, beleza? Bom, e aí, galera, né, dentro das projeções também, para finalizar, a gente tem o que a gente chama de projeções temáticas. Na verdade, é fundamental para a interpretação, né? São os temas que envolvem uma interpretação de um mapa. Esses temas desses mapas, eles envolvem aspectos qualitativos, e qualitativos aqui necessariamente significa assim, poxa, qualidade, né? Qualidade, você pode lembrar de qualitativo, eu lembro da nota qualitativa, né? Da nota que eu ganhava na escola. Mas qualitativo aqui se refere, no caso, ao aspecto dos símbolos, né? Que a gente vai ter símbolos diferentes, a gente vai ter elementos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente abre o Google Maps, a gente vê o símbolozinho do avião, a gente entende que aquele é o aeroporto. A gente vê um símbolozinho do garfo, a gente entende que é o restaurante. A gente vê o símbolozinho de uma bomba de. A gente entende que é uma bomba assim, daquela bomba de gás, né? E a gente entende que é um negócio de gasolina, certo? Então tem esses elementos. Qualitativo aqui não é justamente qualidade, mas são de coisas diferentes, certo? De cada um que possui o seu ser diferente. Ordenado porque cada um significa alguma coisa. Não é só ter cada um, não é só ter os símbolos, mas é ter os símbolos e cada um significar uma coisa diferente. Então, lá tá dizendo, posto de gasolina tal, aeroporto tal, restaurante tal. E quantitativo, porque expressa a quantidade de cada um, não é só um, né? Tem vários e tal, e aí expressa cada um o número que tem, certo? E aí esses aspectos, essas projeções, elas são da seguinte forma. Elas podem ser feitas por forma de símbolos, como a gente tem o símbolo do aeroporto, a gente tem o símbolo das coisas, a gente tem, por exemplo, símbolos aqui para representar a separação de cada coisa. Às vezes a gente tem um traçado diferente, às vezes a gente tem um símbolo diferente para representar. Então, por exemplo, no livro do Jurandir Ross, que ele vai separar o Brasil, professor da USP, e o livro também é publicado pela história da USP, ele vai separar o Brasil em 29 regiões, regiões ligadas a questões econômicas e ligadas a questões ambientais também. É um livro bem técnico mesmo. Eu lembro que na época que eu estava estudando para fazer a prova da USP, eu li esse livro e foi muito difícil entender. Meu professor de geografia também, ele chegava e falava assim, essa região aqui é a tal, essa aqui é a tal, tal, e dividia as coisas e ficava, meu Deus do céu. Mas lá ele divide em símbolos, então cada um tem um símbolo diferente. Um tem uma estrela, um tem uma bolinha, outro tem um quadrado, ou tem um negocinho aí, tem um círculo, aí tem um negócio aberto, fechado, pintado, isso aqui, certo? Para representar cada um uma coisa. Existem as cores, né? Então a gente vai representar, por exemplo, os biomas. A gente sabe muito bem quando for verde, né? Tá floresta. Ou então alguma coisa assim. Ou então quando a gente vai representar o clima. E aí tem um clima de uma região, outro clima de outra região, e representa por cores, né? E aí a gente tem também interessante, caiu inclusive numa prova, era da Olimpíada de Astronomia, que ele tinha um mapa, 2015, se eu não me engano. Ele tinha um mapa e ele colocava o mapa preto e branco. E aí você tinha que interpretar o mapa, que tinha umas regiões que eram cinzas, outras pretas, outras brancas, e aí o cinza ia mudando e tal, e aí era pra saber uma área de incidência solar. E a área que estava muito escura era uma área que tinha muita incidência solar. E a área que estava mais cinza, claro, puxando para o branco, era que tinha menos incidência solar. Então você tinha que fazer lá um cálculozinho que ele pedia, mas tem toda essa interpretação das cores, o que representa. E também, né, nos últimos anos a gente tem visto muito uma mudança, principalmente em relação a formas e tamanho das coisas. Então, por exemplo, vou repetir aqui, isso aqui vai cair na prova de vocês, isso aqui vai cair. Falei na última aula, né, pra galera que assistiu, vai cair. Eu não tô falando assim, se pode cair, tô falando vai cair. Vai cair. Seja na prova do Enem, seja na prova da UES, vai cair isso aqui. Que é o seguinte, pode não ser na prova de geografia, mas vai cair. Eles colocam um mapa, eles colocam uma região, uma área,
E eles colocam o tamanho da área. Então, eles colocam um quadradão bem grandão, um quadradinho bem pequenininho, né? Um pontinho e tal. E eles colocam os nomes. Aí bota o Brasil. Aí tem outro lá, um quadradão grande, um quadradão imenso. Aí tem Estados Unidos. Aí tem outro quadradão grandão, Brasil. Outro quadradão, China, bem grandão. Interpretação disso é o quê? Pode ser, por exemplo, pessoas encarceradas. Estados Unidos é a população o país com a maior população carcerária do mundo. O Brasil também é muito grande. Na China também tem muita gente. Desenvolvimento tecnológico. Estados Unidos bem grandão. China bem grandão. Coreia grandão. Japão. Então tem toda essa interpretação de buscar relações entre os países que estão em destaque e buscar relação entre os países que não têm destaque na área. Porque eles colocam isso. Não é difícil. Não é difícil, certo? Mas eu falando de novo. Vai cair. Vai cair. E é uma questão assim, muito interpretativa, de sem saber o que é que está se referindo, e às vezes ele só joga a foto. Eu lembro de uma que eu fiz, que era mortalidade infantil. Ele botava e era um negócio assim, não era quadrado, não, era um globo descendo assim, parecia um sangue. E era todo pintado. Inclusive deve estar na apostila de vocês, quando eu for mandar. No caso, tá aqui embaixo também, né? É... E aí eu colocava um negócio assim, todo deformado e tal, e achei um destaque bem grandão. Era mortalidade infantil. Da mortalidade infantil, o que é que, né, tem de comum, o que é que o país está grande, tá? Porque é muito de vocês estarem ligados, né? O pessoal da redação fala muito, lê notícias, sabe o que está acontecendo, e vai também tá ligado na geografia. Poxa, esse mapa aqui, o nome do mapa, o que é que significa? Pô, e aí, o que é que você acha? Qual o tema desse mapa, né? Essas formas desse tamanho estão querendo dizer o quê? Então se liga aí nessa área, sabe? Desse modelo aqui, que é o conteúdo mais importante dessa aula que a gente deu até aqui, porque sempre cai, sempre cai, sempre cai. E aí, por último, né, existem as linhas. Professor, linha, aqui também são tipos de mapas que a geografia estuda também mais moderno. Então, as linhas, galerinha, são estudos que representam a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente estava vendo a questão da latitude, a gente viu que todos, todos os países, todas as pessoas que estão na mesma latitude, né, estão no mesmo tracinho, no mesmo paralelo, eles vão ter climas semelhantes, certo? A gente pode chamar de isotermos. Temperaturas, linhas de mesma temperatura. São linhas que tudo que está embaixo, que está representando ali, são da mesma temperatura. A gente tem lá, na física também, que a gente vê muita questão de isobra, né? Isobra é quando a gente tem a mesma pressão. Então, são linhas que representam a mesma pressão. Tudo que está naquela mesma linha vai representar a mesma pressão. E essas daqui são apenas exemplos de algumas linhas. As isoietas, as isobras, as isóbatas, as isoigras, a isoigra, isoipsa, isoterma e as curvas de nível. Curvas de nível, eu acredito que todo mundo conhece, né? A curva de nível, que é o principal dessa parte aqui também, que a gente vai ver mais para frente na aula de agricultura. A curva de nível, galera, representa linhas, né? Pontos que estão na mesma altura. Curva de nível é isso, no mesmo nível, na mesma altura. Certo? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, esse pontinho que tá bem aqui, ó, e esse pontinho que tá bem aqui, eles são na mesma altura, tá vendo o tracinho, ó? Eles vão estar aqui, ó, a 100 metros. Deixa eu ver o próximo, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, eles vão estar na mesma altura, 120 metros. O próximo, esse pontinho aqui e esse outro aqui, tá na mesma altura. Esse na mesma altura que esse e esse na mesma altura que esse, certo? Então, a gente pode tirar algumas coisas aqui. Primeira delas, que esses que estão aqui mais de fora são áreas de menor altura, de menor altitude, certo? Menor altura, menor altitude. Conforme a gente vai indo para o centro, né, para o meio, para o núcleo, como vocês preferirem chamar, maior vai ficando, né? Maior vai ficando o cone, a montanha, o vale, enfim, o que vocês preferirem chamar, que é a depressão e tal, vai ficando maior. Pode ser assim ou pode ser para baixo, certo? Se for para baixo também, no caso de um vale, de um buraco, de algo, vai representar quanto mais no centro, mais no núcleo, maior será. Maior será para cima ou maior para baixo. Mais profundo, mais alto. Certo? Então a curva de nível representa isso. São linhas, certo? São isolinhas também. Linhas que representam a mesma altura. Curva de nível, linhas que representam a mesma altura. Então quando vocês virem na prova, que não vai cair assim um morrozinho com os tracinhos, que vai cair assim, ó. Só essa brincadeira aqui, sem os números. Talvez caia até os números, né? Mas vocês entendem que conforme a gente vai indo pro centro, então, por exemplo, aqui dá ser 50. Essa área de fora aqui é 50. Depois 100. Depois 200. Depois 400. Conforme a gente vai entrando, né? Entrando, quer dizer que tá subindo. Como se a gente estivesse subindo o morro. O morro, a montanha, enfim. Certo? Então, mais para centro, maior vai ser a montanha. Quanto mais bichinho desse tiver, maior vai ser a montanha. Então, sabe por que fazem isso? É para representar. São formas de representação. Como eu falei, o mapa é o quê? Né? É a forma de representar a Terra. E se quer a forma de representar a montanha. Se é forma de representar a Terra, a gente vai representar tudo também.
Então, fiquem atentos a isso, certo? A gente vai ver mais pra frente. E as curvas de nível são usadas também de outras formas, às vezes em escadinha, fazendo outras coisas, pra impedir erosão. Então, ao invés da gente plantar um negócio aqui no morro, que nem teve lá no Rio de Janeiro, né? 2012, eu acho, que teve aquela chuva e aí derrubou tudo as casas, destruiu foi tudo, no Morro do Alemão, morro não sei de quê, que destruiu tudo. No Morro do Alemão é que a galera mata os outros, né? No Rio de Janeiro é assim. Mas que teve uma erosão lá, era Duque de Caxias, Niterói, sei lá. E aí choveu e destruiu. Então a gente faz as curvas de nível, que é assim, é uma descidazinha, fazendo a volta. E aí faz a volta, faz a volta, faz a volta até chegar embaixo. Ou então uma escadinha, até chegar embaixo. Por quê? Porque aí quando chove, ao invés da água descer de uma vez e sair arrastando, ela vai bem devagarzinho e não vai destruindo, não tem erosão, certo? Então, curva de nível serve para isso também. Além de representar uma montanha, um morro, um buraco, um vale, uma depressão, ela vai servir também para impedir a erosão e garantir a prosperidade da agricultura, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre projeções da Terra, projeções dos elementos, entendimento da interpretação dos mapas, como vocês podem ver aqui. Lembrando, essa parte aqui de formas e tamanhos é o primordial para vocês pegarem daqui para frente. E a gente pode fazer questões, a gente deve fazer questões em relação a isso, certo? Então fiquem atentos, estudem, façam as questões da apostila. Se tiverem dúvida, novamente, eu estarei à disposição no WhatsApp, no Google Classroom, no e-mail, se quiser mandar, professor, sou clássico. Queria mandar e-mail. Carta, se quiser mandar também, carta, né? Moro bem longe, moro no interior, mas se quiser mandar carta, a gente tá certo também. Contem comigo, tá certo? Vamos fazer essa aprovação vir, do jeito que for. E tamo junto, beleza? Até a próxima aula. Um abraço a todos e tchau.